tomando gelo com os amigos na Vila Maria, tudo flamenguista, né? Aí eu perguntei assim, ó, aquele time do Flamengo que saiu de titular contra o Inter, no jogo de volta. Aí eu falei pros caras assim, agora escala o time reserva do Flamengo, que não jogou, que não começou jogando. Aí, e bota o Vina de zagueiro. Aí ficou, né? Emerson Royal, Danilo, Vina e Ayrton Lucas. Sim. Alan e o chileno... Pulga. Aí o Ivo botou assim, Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Aí eu falei, esqueceram de um aí, os caras que... De La Cruz. Olha só, aí você ainda tem Juninho Azerbaijão, você tem Michael, os dois zagueiros da básica da seleção, o Everton Araújo, o Pereira, né, o meia que jogou ontem. Ele desceu pra jogar no... O meia que estava no Cruzeiro. Matheus Gonçalves e tem o que ia para Portugal, que voltou. Que não deixaram ir o Vitor Hugo. É o Vitor Hugo, isso. Aí eu falei, ó, 3 times. Aí eu brinquei assim, a terceira via do Flamengo de ataque, eu acho Juninho, Azerbaijão e Michael hoje seria titular do Corinthians. Seria titular do Corinthians, os dois. Com o Hildo Alberto fora e até mesmo com o Hildo Alberto. Seria titular do Corinthians. Olha a força de poder que tem o Flamengo. Os caras falaram, mesmo, tem Bela Cruz, de escala aí. Tira um. Porque a gente fala assim, o Carrascal veio e ninguém nem tá falando pra botar ele pra jogar. E foi comprado caro, né? Sim, 12 milhões de euros. 12, né? E praticamente não jogou só minutos até agora, né? Agora, com essa mudança que a CBF fez no calendário, ele vai ter que usar mais o elenco, né? O CBF fez uma sacanagem com o Flamengo e Palmeiras, né? Os dois foram eliminados da Copa do Brasil e falaram, agora temos semanas livres para treinar, preparar o time, recuperar o jogador. A CBF pegou e falou, não, vamos fazer um monte de jogo aqui no meio. É a Copa do Brasil no final. Ela resolveu o problema dela. Ah, mudou tudo agora. E transferiu um problema para o Palmeiras e Flamengo. Dia 7, ia terminar dia 21. Ou seja, todas as semanas que teria a Copa do Brasil, vai ter brasileiro. Então vai ter jogo ao meio de semana. E eles estavam contando, claro, que o Palmeiras e o Flamengo planejaram bem. A partir de agora, já que eu caí na Copa do Brasil, né? Não queria cair, mas caí. Eu vou ter essas semanas livres aqui. Cheia para treinar. Para poder pensar na Libertadores e no Brasileiro. Não tem mais. Não tem mais. A Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro, mata-mata até quase perto do Natal. Perto do Natal, né? Ela resolveu o problema dela para que, se um brasileiro ganhar a Libertadores, pode jogar o Intercontinental, que é dia 10, acho, de dezembro, primeiro jogo. E o São Paulo também, mas o São Paulo não briga pelo título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele briga só na Libertadores. Então, para o São Paulo pesa menos. Se ele conseguir administrar o brasileiro ali, está tudo bem. Não ser rebaixado, essas coisas assim, né? Ele vai avançando na Libertadores, está ótimo. O Flamengo e o Palmeiras não, os dois eles brigam nas duas frentes. Então, essas semanas livres, para o São Paulo seria bom, para os dois mais ainda. Porque eles têm que ser competitivos nas duas competições, brigando por liderança e classificação. E simplesmente a CBF foi lá na canetada e ainda vai aparecer algum coleguinha na imprensa falando, os clubes assinam um calendário, que isso é uma bobagem, é uma farsa, nunca ouvi isso. Ninguém assina porcaria de calendário nenhum, gente. O cara vai lá, taca a CBF, enfia a goela abaixo o calendário, ela coloca no site dela e ontem foi a mesma coisa. Mudamos o calendário, mexeram no meio da temporada. E foi bom para o Cruzeiro, pensando em brasileiro, porque o Cruzeiro passa a ter as semanas livres quando tiver jogo de Libertadores Sul-Americano, ele foi eliminado. Ele vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Essa fase não, que esses jogos da Copa do Brasil vão acontecer. Se ele passar pelo Atlético, ele vai ter semanas livres quando acontecer jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então, inverteu. Então, para o Cruzeiro foi bom. Quer dizer, a CBF, numa canetada, ela muda o curso da história. Não era o que estava combinado, né? E resolveu o problema dela. Porque se o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo ganha Libertadores, tem que jogar esse torneio. E aí ela faz o que com o brasileiro? Ela teria que adiar o brasileiro para acabar só no ano que vem. Então, ela encontrou uma solução para ela e transferiu para os clubes, para os três, mais para o Palmeiras e para o Flamengo, um problema que eles não tinham. Ou seja, é muito bizarro, E, repito, ela decidiu. Ninguém perguntou, Palmeiras, você concorda com isso? São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tal. Não, fez e acabou. Tomou a decisão dela. E aí amanhã alguém fala, não, eles assinam o calendário. Não assina nada, ninguém concorda com nada. A CBF, ela faz o calendário. Pergunta para ninguém. A gente vai ter que falar sobre isso, né, que o Mauro levantou, né, o tema, porque realmente a CBF é um lixo, todo mundo já sabe, gente. Todo mundo no Brasil sabe que o futebol brasileiro é comandado por uma entidade que a gente sempre lembra aqui, todos os ex-presidentes envolvidos em escândalo.
preso, banido, proibido de sair do país, assédio, tudo. Tem tudo na CBF, só não tem história boa. História boa tem quando é dentro do campo. Seleção brasileira foi campeã, mas não era o Ricardo Teixeira que estava em campo jogando, era o Vampeta, era o Ronaldo, era o Romário. A CBF em si é um lixo. E ela sim prejudica, acaba de prejudicar muito o Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras teriam momentos para descansar, teriam semanas cheias para descansar. O grande ponto positivo, o único ponto positivo que os dois tinham de ter sido eliminados da Copa do Brasil, a CBF conseguiu tirar. A CBF tirou. A CBF, numa cartada, ela prejudica Flamengo e Palmeiras. Agora, também quero ver o que vão falar, né? Porque a Leila é uma. Adoro elogiar essa nova direção da CBF, a nova presidência. Vamos ver o que a Leila vai falar agora. Será que ela vai falar alguma coisa? Vamos ver o que o BAP vai falar. Será que o BAP vai falar alguma coisa? Porque Flamengo e Palmeiras têm que se posicionar. Eles estão sendo muito prejudicados com esse novo calendário da CBF. Eles poderiam ser ainda mais fortes na Libertadores e no Brasileiro, segurando, tendo aí esses jogos da Copa do Brasil para descansar. Flamengo e Palmeiras teriam todas as rodadas da Copa do Brasil para descansar, sendo que eles são fortíssimos concorrentes aos títulos brasileiro e da Libertadores, e não vão ter mais, simplesmente porque a CBF resolveu pensar no seu umbiguinho, como sempre, e ferrar, aí que eu digo, e ferrar os clubes que mais investem, os que mais se organizaram, os que mais se planejaram, Flávio. É assim, é mais uma decisão patética da CBF. Então, ela tinha um problema sério. O time que ganhar a Libertadores, que pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, pode ser o São Paulo, ele teria que fazer a estreia no Campeonato Mundial no dia 17 de dezembro. Não se sabe onde vai ser esse Mundial. O Intercontinental agora, né? E o campeonato terminaria dia 21. Então ficou esse bolo todo. O Mauro disse bem, a CBF resolveu o problema dela. Agora cabe aos clubes pleitearem aquilo que eles acham melhor. Eu concordo plenamente, quando você aceita o mando de uma entidade, você está sujeito a esse tipo de coisa. E até onde eu sei, a CBF não quer mais nem sequer organizar esse campeonato. Vai organizar o ano que vem, e aí, a partir de 2027, os clubes com capacidade ou não, com liga ou sem ela, vão ter que organizar o campeonato deles. Isso teria sido submetido a um comitê. Mas, efetivamente, ele deu uma canetada, resolveu o problema da CBF, agora os clubes vão ter que correr atrás. Esses que foram especificamente prejudicados, eles vão ter que correr atrás dos seus direitos, mas não creio que aconteça mudança. Ô Mauro, você acredita que os dirigentes de Flamengo e Palmeiras vão tentar fazer alguma coisa ou não? Ou não vão nem fazer nada, vão deixar ser prejudicados e que se dane? Porque, para mim, tanto o BAP quanto o Leila Pereira deveriam tentar fazer algum movimento. Claro que não vai mudar em nada. Mas a própria Leila já defendeu tanto essa gestão, o Samir Chaud, que ela foi uma das únicas que não assinou nada de cobrança para a CBF porque gostava das ideias deles. Será que os clubes ainda podem fazer alguma coisa? E outra, já mostra que essa gestão vai ser tão ruim quanto todas as outras? Bem, eu acho que mostra que ela toma as decisões dela do que é conveniente para ela, e se os clubes que se organizaram, se estruturaram, vão pagar a conta com uma sobrecarga de jogos, é problema deles, né? Isso, pelo jeito, não mudou. A Leila eu não sei, o Palmeiras eu não sei, eu sei que o BAP, o Flamengo, a apuração do Bernardo Ramos, colega nosso, vai protestar e deve até emitir nota citando nominalmente lá os dirigentes da CBF como responsáveis por uma mudança na tabela, no calendário, melhor dizendo, que vai sobrecarregar as equipes que avançaram na Libertadores e que não estão na Copa do Brasil. Por que vai acontecer? As que estão na Copa do Brasil, elas vão ter semanas livres sempre que tiver competição na Conmebol, né? E as que não estão as que estão na Libertadores, por exemplo, vão ter que jogar meio de semana em que haveria jogo de Copa do Brasil. Então eles vão ter uma sequência muito mais pesada de jogos, com viagens e tudo mais. Então prejudica São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Mais Flamengo e Palmeiras porque são os dois que brigam em duas frentes. O São Paulo ele tenta fazer a melhor campanha possível na Série A, não briga pelo título, a gente sabe disso, e tenta, lógico, chegar o mais longe possível, quem sabe, ao título da Libertadores. Agora, para o Palmeiras e o Flamengo, que se prepararam para brigar nas duas frentes mais importantes, evidentemente fica muito mais difícil.
Porque você não vai ter essas semanas que você teria. Ou seja, no caso do Flamengo, ele tratou a Copa do Brasil assim, bem, o calendário é esse. Eu tenho essas datas. A Copa do Brasil, para mim, é o menos importante. Então, eu vou priorizar as outras competições. Se o Flamengo soubesse que a Copa do Brasil seria disputada, esse mata-mata, só em dezembro, depois do Brasileiro, talvez não colocasse o time misto contra o Atlético Mineiro. Né? Porque ia pensar, tudo bem, se eu vou jogar a Copa do Brasil e depois eu vou só ter que decidir lá em dezembro, eu vou tentar classificar aqui porque acaba tudo. Libertadores acaba 29 de novembro. O Brasileiro dia 7 de dezembro, depois eu brigo pela Copa do Brasil também. Eu vou tentar os 3. Poderia mudar o planejamento do Flamengo. Não estou citando o Palmeiras, que o Palmeiras perdeu jogando com força máxima. Ele priorizou a Copa do Brasil, até colocando reservas contra o Vitória no Brasileiro antes de jogar contra o Corinthians. O Flamengo não, ele priorizou o Brasileiro e colocou time misto na Copa do Brasil, no Rio e em Belo Horizonte. E foi eliminado dos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Se ele soubesse que seria assim, e lógico, não seria assim se o Flamengo tivesse classificado, porque aí teria esse impasse por conta do calendário. Ou seja, eles mudaram o curso da história. Isso está errado. Você não pode mudar as coisas assim. Agora, vejamos aí o que eles vão fazer, se vão protestar, se vão se manifestar. É o mínimo que podem fazer, né? Não vai adiantar muito, mas pelo menos marcar uma posição. Deveriam fazer isso juntos, os 3. Não sei se vai ter essa capacidade aí de unir esses cartolas para protestar contra essa bizarrice aí da CBF. É uma mudança de calendário no meio da temporada para beneficiar a CBF e acabar prejudicando aí 3 clubes, né? Como disse o Mauro, também tem o São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E o Mauro trazendo a informação aí do Bernardo Ramos, né? A gente dando o crédito aqui para o Bernardo Ramos, o B, que já participou aqui dos programas com a gente, de que o Flamengo vai se pronunciar, hein? O Flamengo vai emitir nota oficial, o Flamengo vai questionar essa decisão da CBF que vai prejudicar o clube, que vai prejudicar o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo. E quero ver também se vai ter um posicionamento aí do Palmeiras, né? Da Leila Pereira, sobre essa decisão da CBF. Eu acho que Flamengo, Palmeiras e São Paulo teriam obrigação, né, de se pronunciar. Mauro, é a melhor fase do Felipe Luiz nesse Flamengo? Porque temos aí as 2 principais competições, o Flamengo muito bem e com números impressionantes, né? Tanto na defesa quanto no ataque. A gente acabou de falar aí os números, na volta desse Mundial, com 9 vitórias e só 2 derrotas. Pode ser já a melhor fase do Felipe Luiz nesse Flamengo? E você acha que ele já evoluiu muito do momento que ele começou no Flamengo para agora? Não, o que aconteceu é que ele perdeu jogadores, recebeu outros e demanda tempo até você reestruturar uma equipe que perde todo o lado direito, Wesley e Gerson, 2 volantes titulares, De La Cruz e Pulga. A gente falou aqui do Wesley, você viu? Melhor jogador em campo. Fez o gol da vitória contra o Bolonha. Ganhou como melhor em campo. E o Estevo também ganhou no Chelsea. No Chelsea. Não, só para falar isso, que a gente tá falando que os caras estavam cobrando demais, né? Então, o Flamengo perdeu o lado direito e perdeu os 2 volantes, né? Titulares. Aí chegaram novos jogadores, né? O Jorginho, o Saul, tem o Carrascal, Samuel Lino, Royal. E naturalmente leva um tempo até você ajustar a equipe. É o que está acontecendo. Depois de algum tempo a tendência é o time se ajustar e melhorar. Eu estava ouvindo uma entrevista do Saul a uma rádio de Madrid, e ele falando que ele estava sem treinar há muito tempo. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele tinha que resolver uma série de burocracias, arrumar casa para morar, questões de documentação, ele, família, mulher grávida, várias questões pessoais. Então, que ele treinava e ficava correndo atrás de soluções aí para várias questões que envolviam essa mudança dele para o Brasil, né? Procurando uma casa, queria uma casa mobiliada, que ele não quer trazer de lá da Europa, lá, os objetos dele. Imagina, fazer a mudança de lá para cá, trazer televisão, geladeira, porra. O cara quer comprar, ele queria tudo pronto já e deve deixar a mansão dele lá, a casa dele lá, como está intacta. Então ele estava procurando o local adequado, conhecendo a cidade, entendendo onde que os jogadores moram. Geralmente os caras moram na Barra e vão ali para o Recreio onde o Flamengo treina, né? Ficam naquela bolha ali da Miami carioca, digamos assim. Isso não é elogio. Então, eu acho que é normal. Depois de um certo tempo, ele vai conseguindo fazer com que a equipe se retorne, né, a um determinado nível que até atingiu em outros momentos. O time já jogou bem em outras fases, teve outras fases boas. Ano passado ganhou a Copa do Brasil também, ele foi muito bem. Momentos diferentes, né? Só que agora tem um elenco mais recheado
que chegou bastante gente. O Vamp já falou aqui, né? Dos titulares, reservas e até reservas do reservas. Tem até jogador demais. Então, o que está precisando é vender jogador agora. Mas aí depende do mercado, né? Absorver. O caso do Juninho, o caso do Cebolinha, é o caso do Michael, são jogadores negociáveis. Vitor Hugo. O Vitor Hugo Santos está interessado, mas aí a questão é aparecer proposta que vale a pena. E eu acho até que deveria aparecer no chance abrir mão de alguns jogadores para dar uma oxigenada aí, porque ele vai ter um problema lá na frente. Ele tem muito jogador. Ele tem que fazer esses caras se motivarem. O Vinha não está sendo nem relacionado, cara. Amanhã... Outro dia entrou bem pra porra. Pois é, não dá para entender porque eu acho o Vinha melhor que o Ayrton Lucas e acho até melhor do que o Alexandre nesse momento da carreira. O Alexandre já é um jogador mais veterano. Entrou voando. Pô, ele nem é relacionado. Ele é a preferência do técnico. Então você tem alguns jogadores que você vai ter que motivar esses caras. De vez em quando vai ter que jogar. Vai ter que aproveitar. Essa é uma mudança que esse calendário vai fazer, vai obrigá-lo mais a fazer isso, contar mais com o elenco. Porque ele vai ter períodos curtos para recuperar jogadores aí. E nessa questão do calendário, o Palmeiras tem um problema maior do que o Flamengo, que tem 2 jogos para repor. O Flamengo tem 1, né? Contra o Sport. O Palmeiras tem 2. Então, vai ser mais pesado ainda, né? E essas datas em branco, até para acertar esses jogos atrasados devido ao Mundial de Clubes, seria mais fácil. Agora, mais difícil ficou.